Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Onde Já Se Viu, e onde já se viu não ter você aqui conosco, então ativa o sininho, compartilhe com a geral aí. Quero agradecer o nosso patrocinador oficial, Comercial Leal. Você que é lojista, tem uma distribuição de material elétrico ou de construção, clique no link aqui e entre em contato com eles. Você que quer ser um novo parceiro, entre em contato conosco, que estamos aqui para juntos alavancar ainda mais a sua empresa e fortalecer a sua marca. E hoje, aproveitando que estamos no mês dos namorados, estou aqui com ele, Paulo César, plantador de igreja, juntamente com a pastora Carla, meus pastores e amigos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Mayara. É um prazer estar aqui, né? Poder contribuir tanto com o seu projeto, com aqueles também que vai nos ouvir e se interessam pelo tema. Então, é um prazer estar aqui e poder contribuir. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, Mayara. Obrigada. E vamos começar, então? Pastor, sendo um plantador de igreja, quais os recursos necessários na concretização desse trabalho? Então, Mayara, eu poderia abordar essa pergunta de diferentes formas, né? A gente poderia falar da ordem de culto, liturgia, modelo bíblico de governo de igreja, a missão da igreja, né? Também poderia falar do que a igreja não é, né? Talvez seria o melhor caminho a se tomar, tendo em vista hoje em dia a distorção do tema. Então, talvez eu poderia começar dizendo que a igreja não é um prédio, né? A igreja não é onde nós vamos de domingo, a igreja não é a reunião, é um ajuntamento de pessoas, né? Mas a igreja é uma unidade, é uma comunhão, é um povo reunido em torno do Evangelho, do Cristo do Evangelho, chamado pelo Espírito, arrependido e se edificando mutuamente, né? Através, então, dessa comunhão. Então, tendo isso em vista, eu vou descer assim no mais fundo, no último talvez fundamento, né? Ou no primeiro, por assim dizer, que é o Evangelho, da onde procede todo esse edifício, toda essa estrutura chamada igreja, né? Que é propriamente o Evangelho. Então, também tendo o curto espaço de tempo que a gente tem para construir sobre o tema, eu vou falar sobre esse único fundamento, que é o Evangelho. Eu não considero uma igreja que não tem esse último fundamento, que é o Evangelho, da onde procede toda essa estrutura, como uma igreja, né? Não se configura igreja sem esse fundamento posto, firme, alicerçado, né, no meio da igreja, em torno da congregação e na mente e no coração daqueles que estão congregando, né, por assim dizer. Então a gente vai falar sobre o Evangelho de Cristo. Então, bora lá. E o que é propriamente o Evangelho? O Evangelho, vamos começar assim, bem do princípio. Eu quero construir de forma óbvia o tema, né? Talvez foge um pouco do que é óbvio, porque a gente está entrando num campo espiritual, falando a respeito de Deus, então. Mas vamos trabalhar de forma óbvia em cima desse tema. O senhor pode ficar à vontade. A palavra propriamente dita, o Evangelho, significa uma boa notícia, correto? Se eu fosse resumir essa boa notícia, essa mensagem, eu diria que o Evangelho se resume em Deus ter nos dado seu único filho para poder pagar uma dívida que era nossa, né? Com o objetivo de, então, poder a gente ter paz com Deus, se é que a gente é devedor de algo, tá certo? Então, a gente entende isso biblicamente, que esse escrito de dívida que tinha entre nós e Deus foi cravado na cruz,
do Evangelho, correto? E... Pode ir, pode ficar à vontade, pastor. Me perdi. Pode ficar à Me vontade. perdi no meu raciocínio aqui. Então, essa é a mensagem resumida do Evangelho. De que Deus entregou o seu Filho por amor a nós, certo? Mas a questão é, essa é uma boa notícia? Essa é uma boa notícia? Eu faço essa pergunta para você, é uma boa notícia? Para mim é, mas tem gente que não entende, não interpreta dessa forma. Certo. Veja bem, parece que não é uma boa notícia, essa é a verdade, né? Parece que não é uma boa notícia. Porque quando você ganha um carro, parece que o seu semblante muda, né? Acho que o semblante de todo mundo vai mudar. Quando um sonho se realiza, quando você ganha no Saúde Cap, no domingo, o último prêmio, parece que as pessoas pulam de alegria, não é mesmo? Isso para mim é uma boa notícia, certo? Então, uma boa notícia muda a nossa expectativa, muda, mexe com as nossas emoções, nos transforma, faz a gente sonhar, entende? E ter uma nova perspectiva em relação àquela boa notícia. Essa é a verdade. Então, o Evangelho ele não é tão simplista assim, né? A gente pode falar um pouco aqui de dois aspectos que contém no Evangelho, né? Por isso que eu estou falando desse fundamento que é essencial para a igreja. Se isso não for uma mensagem clara, compreendida, né? Então não se torna uma boa notícia. Então a gente congrega em torno de outras coisas que não o Cristo, que é uma boa notícia para nós, tá certo? Então veja bem, o Evangelho ele tem um primeiro aspecto negativo, tá certo? Para a gente entender, eu vou tentar sintetizar bem isso, que faz parte da nossa jornada de estudo, por assim dizer. Quando a gente iniciou esse trabalho, esse projeto em casa, né? Nós somos uma igreja caseira, de poucas famílias, e a gente iniciou esse estudo, como eu posso dizer, essa investigação do que é, de fato, ser uma igreja, a essência de uma igreja, o que é o Evangelho, sabe? Da onde Deus nos tirou, para que Ele nos chamou. Então, a gente começou pelo Sermão do Monte. Se você percorrer todo o Sermão do Monte, você vai entender que, ao final, é impossível de responder a Deus da maneira que Ele exige que a gente responda. Entende? O padrão do reino de Deus, e Ele sendo esse rei que governa, né, o padrão que Ele exige desses súditos, totalmente impossível de responder a Ele, sabe? Um exemplo disso, Jesus ministrando então aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: ouviste o que foi digo, né? Ouviste o que foi dito, né, a vocês. Ó, Maiarice. Pode ficar à vontade, pode falando. Não adulterarás, certo? Mas eu, porém, vos digo, né, aquele que olhar, né, para uma mulher e desejá-la, para a mulher do outro, e desejá-la, já adulterou. Entende? Então não é sobre você assassinar alguém, é sobre você odiar alguém, você já se torna um assassino perante o rei desse reino. Ou seja, daí a gente já percebe a nossa inabilidade em cumprir o que Deus exige de nós. Talvez talvez se a salvação, se a justificação, ela se dependesse de nós, estaríamos perdidos.
não conseguimos chegar à altura desse padrão exigido, correto? Então, depois a gente foi para Romanos, né, Carlinha? A gente foi para Romanos e Romanos também, ali até o capítulo 12 de Romanos, vai falar sobre a doutrina da salvação, toda a natureza da salvação, como que Deus salva, para quem Ele te salvou, quais os benefícios dessa salvação, qual a resposta que você tem que dar, por que Deus te salvou, né? Então, ali nos primeiros 3 capítulos de Romanos, você vai entender que Paulo, ele abre um saco ali, por assim dizer, estou fazendo uma analogia aqui, e ele diz que os gentios, então, não prestam culto a Deus, na verdade, rejeitam quem Deus é, tá certo? Suprimem a verdade pela injustiça e se voltam para os prazeres da carne, pelo governo de si mesmo. E aí os moralistas podem olhar para isso e pensar que, então, porque desempenham talvez um comportamento moral, então talvez se coloque numa posição à frente. Não, então eu estou bem no rolê. Que é o que mais entendeu? Acontece hoje. Então Paulo também se volta para eles e fala, não, vocês também são iguais. Vocês também são feitos da mesma natureza pecaminosa. Né? Se mostram pintados como um sepulcro por fora, mas por dentro também é podre. Tá certo? E os religiosos também, aqueles que julgam ser religiosos, ter uma boa aparência diante da sociedade. E Paulo se volta para eles também. E fala, não, vocês também não valem de nada. Vocês também não valem de nada. Estão no mesmo saco. E é interessante que Paulo, ele pula dentro desse saco e fecha o saco. Ele fala, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos nós carecemos, então, da graça de Deus, derramada por meio de Jesus, né, nos entregue pelo Espírito. Então, dito isto, a gente entende que justiça de Deus, que é esse evangelho nos dado, né, ela não é merecido. Ela é recebida, justiça recebida, não merecida. A gente não merece nada. Tá certo? Então, talvez a gente pensa que pelas nossas muitas atividades religiosas, pelo nosso desempenho... Pelo trabalho, pelo servir, eu vou lá, vai ter o cu das mulheres, estou indo lá servir, eu vou lá ajudar, eu vou lá arrumar, o cu dos homens, vão trabalhar, o dia disso, o dia daquilo, o ministério disso, o ministério daquilo. Isso faz com que o nosso ego, na verdade, se sinta mais confortável, ao ponto de, tipo assim, não, ela é uma boa serva. Ela é uma boa serva. Às vezes nem só isso, né? Sim. Às vezes até o ato de você entregar uma cesta básica ou fazer o bem para alguém já traz essa falsa sensação de sou bom, né? E o Evangelho, ele traz essas coisas, traz isso como um resultado, né? Mas na verdade não é só isso, né? Não é isso. Sim, exatamente. A gente... Deixa eu voltar um pouco atrás aqui. Para a gente poder, então, dizer que o Evangelho ele é uma boa notícia, certo? Por que é que você fica feliz com a boa notícia que você recebe? Né? Pô, ganhei um carro, ou então fui curado, né, de uma enfermidade, fui promovida no serviço, né? Enfim, conquistei minha casa própria. Por quê, Mayara? A gente, olhando para as nossas necessidades, a gente entende que a gente precisa de um suprimento, né, que, então, chegue até nós e sane o problema, nos coloque num lugar de conforto, certo? Então, daí provém a nossa alegria, a nossa satisfação. E
parece que a gente não entende a necessidade de um Salvador. E a Bíblia, ela grita aos nossos ouvidos, ou deveria gritar, que a gente necessita de um Salvador, que é Cristo Jesus. Então, a lei de Deus, ela veio para estampar na nossa testa que nós somos pecadores por não conseguir cumpri-la. Entende? Para provar para nós mesmos que a nossa natureza, ela está totalmente desenfreada, inclinada para o mal. Tá certo? Então, enquanto a gente não entende essa necessidade de um Salvador, esse senso de dívida que temos com Deus, então você não é uma boa notícia para você. Não Porque é. já foi pago mesmo, essa sensação que a gente tem. Então eu vou viver minha vida, eu vou tocar aqui, eu vou fazer o jeito que eu... A hora que o negócio aperta, eu preciso de Salvador. Agora, enquanto tá bom, tô conquistando carro, tô empregado, tô ganhando salário, o casamento tá bom, aparentemente, né? Uai, em que momento que eu preciso de um Salvador? Exatamente, porque você já tem um, acabou de falar. Você já tem um. Quem é teu Salvador? Dinheiro. O mamão, exatamente. A família, tá certo? O teu desempenho, né, a sua promoção profissional, o seu reconhecimento, isso tudo pode se tornar um salvador, entende? Um salvador terreno. Você pode provar, sim, de uma vida boa, sendo reconhecida por todos aqueles que estão à sua volta, até pelo mundo inteiro. Perder sua própria alma, entende? Não ia falar disso, né? Então a gente precisa... É daí que foge um pouco da razão. A gente precisa de uma iluminação. A gente precisa, então, de que Deus nos chame para fora como nos chamou Lázaro. Se Jesus não nos chamar pelo Espírito como nos chamou Lázaro, ei, Lázaro, vem para fora. Você nunca que se achega a Deus. A gente tem os olhos fechados para isso. Por entender que só tem essa vida, então você quer desfrutar. Entende? E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, lemos esse versículo ontem ainda, né, em casa, se nós buscamos a Cristo só em questão a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens da terra. Entende? Não, mas é que a gente está vendo o que Cristo nos deu, porque nos salvou. Lá na frente. Nos deu já e nos dará em plenitude na consumação do tempo, certo? No tempo, no dia do Senhor, que a Bíblia, então, anuncia e fala, tá certo? O que mais que a gente pode falar em questão disso? Posso fazer uma pergunta, Pode, vamos lá. Por que isso não é muito fundamentado hoje nas igrejas, esse evangelho dessa forma, igual o pastor falou lá atrás? Por que as pessoas confundem muito isso? É porque elas gostam de ser, eu não vou nem falar enganada, mas elas gostam de ser dominadas pelo próprio ego, né, ou pelo aquilo que ela precisa massagear o ego dela, ou porque de fato é algo que custa. Porque custa, você entender da boa notícia vai te custar. Por isso que eles não é uma boa notícia, porque eu não vou ter uma vida plena, satisfatória. Não, eu vou ter que morrer para Cristo poder viver em mim. Eu vou ter que se submeter para que a glória dele seja maior do que o meu eu. Por que o senhor acha que existe ainda essa dificuldade desse conceito? Está nas pessoas ou em quem está pregando a mensagem? Então, veja bem, a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, correto? Então,
se levantou uma métrica no nosso meio que se mede a aprovação de Deus por números, pelos números, pelas bênçãos recebidas, pela aparente construção de um templo, do conforto que isso proporciona, enfim. Então a gente tira esse aspecto negativo da mensagem, entende? De que você é um pecador, de que você não vale nada, sabe? De que você, diante de Deus, você é totalmente depravada, entende? Então a gente tirou esse aspecto do Evangelho para poder suavizar a mensagem com o objetivo de ganhar as pessoas, não para Cristo, mas para si mesmo, entende? Para manter o sistema. O pastor tem que falar, olha. Existe sim, eu acredito que existe. Não vamos generalizar, mas hoje se não pegar dá pra 90%, 80% é para manter um sistema financeiro. Porque se não fosse isso, as pessoas, de fato, iriam vivenciar a boa notícia de fato. E teríamos mais pessoas preocupadas mais com compartilhar da palavra e não por mostrar, entendeu? Iria ser uma coisa natural, aonde a TV não mostra, a mídia não mostra, o YouTube, aonde nada, apenas a boa nova iria se espalhar, porque Jesus não tinha isso. E a boa nova não foi a boa notícia não foi anunciada? Não foi pregada? Sim. Veja bem, eu não coloco a responsabilidade só aos pés das lideranças cristãs, mas também aos pés da membresia, por assim dizer. Sim. 1 Timóteo, salvo engano, vai dizer que nos últimos dias a gente teria coceiras nos ouvidos, né? Procurando então... Fala para ela que a senha é 2111-0806. Procurando então, vou dizer com outras palavras, eu não me lembro onde está esse versículo agora, mas está na Bíblia, não sei as palavras certinhas que falam ali, mas assim, é que a gente teria coceira nos ouvidos e procuraria mestres, então, para poder nutrir esses próprios desejos. E se cumpre nos dias atuais, sabe? Então, a culpa é sim também do cristão. Sim. Entende? O cristão, Maiara, ele não está abaixo do pastor. Ele é um filho de Deus, como o pastor também é filho de Deus. Uhum. Pastor não é Moisés. Pastor não é Moisés. Ele só foi vocacionado para então poder ir mais a fundo e trazer então talvez um trilho onde você possa caminhar, nortear a sua vida cristã, a sua espiritualidade, a sua fé, entendeu? O seu relacionamento com Cristo. Sim. Ter com quem confessar, ter com quem pedir ajuda, ter com quem orientar. Sim, exatamente isso. Então a responsabilidade também recai sobre cada um de nós, entende? Né? Não é o pastor que tem que ler a Bíblia para você, não é o pastor que tem que orar por você. Não é o pastor que sempre tem que te aconselhar. Mas onde está a palavra de Deus? Mas onde está o Espírito que foi te dado? Né? Quando Cristo te chamou para si. Onde está? Onde está o seu relacionamento com Deus? A pergunta é, você tem relacionamento com Deus ou você tem relacionamento com a instituição? Com o pastor? Entende? Se você for para o livro de Gálatas, o livro de Gálatas, Paulo vai dizer o seguinte para a congregação. Olha só, se vocês ouvirem outro evangelho, se levante e diga anátema. Ou seja, a autoridade estava sobre a congregação, sobre a igreja, não sobre o pastor. A responsabilidade, então, você vê que se divide, somos um corpo. Mas eu vejo que hoje também tem um outro lado dos pastores também, de certa forma geral, não ouvir. Porque quando se levantam, esse grupo que se levantam são apagados. Porque existe também a igreja que o pastor quer dominar, ele quer controlar. Porque se o reconhecimento ele tem que vir do povo,
quando há esse reconhecimento, tem circunstâncias que a gente vê que não é aceitável. Mas se isso ainda permanece, é porque tem um número maior aqui que está alimentando esse sistema. Ou não? Olha só, primeiro, voltando um pouco na nossa não sendo conversa, polêmica, né? É difícil entrar nessas questões, né? Bem não, difícil, sim, porque eles são bem relativas, sim, cada um sim. vive uma experiência, né, frente a isso. Mas o que eu quero dizer também é que a responsabilidade maior é de quem ensina. Sim. A Bíblia entrega isso, né? Aqueles que a muito foi dado, muito serão cobrados. Porque é óbvio, cara, você está falando a um povo, você está dando direção para esse povo. Para onde é que você está levando esse povo? Entende? Então, a responsabilidade, sim, ela é maior, mais pesada. O juízo é maior para essas posições, né? Essas posições. Qual foi a pergunta que você fez, o assunto que você entrou um pouco antes, que a gente estava falando? Da polêmica, que você falou que era um assunto polêmico. Sim, por conta dessa questão, porque que as pessoas elas não conseguem enxergar isso. Se isso é uma responsabilidade, quando as pessoas enxergam isso e a própria liderança, de certa forma, camufla. Porque você falou, que é o povo, né? O povo é responsável. Se o povo é responsável, ainda assim, quando a gente vê que esses grupos se levantam, porque esses grupos têm se levantado, tem igrejas que não conseguem. Por que a pessoa sai? Porque é o pastor que domina, entendeu? Porque a hora que a pessoa, quanto mais ela vai buscando ali, isso vai libertando ela, vamos dizer, vai tirando a trava dos olhos, ela vai vendo que alguma coisa está errada com aquilo que condiz a palavra, aí o pastor, o que faz? Dá uma forma de afastar a pessoa, ou a pessoa vai permanecer naquela visão, ela sai. É onde eu vejo que as pessoas vão sair, porque ainda, por falta das pessoas terem esse entendimento, ainda tem muita gente que está vindo nova alimentando esse sistema aqui, entendeu? Eu creio que haverá um dia que muitos vão sair para fora mesmo, entendeu? Para poder, de fato, viver debaixo da palavra, sobre isso que você falou. Aonde eu não vou olhar mais para o homem, para o pastor, eu vou olhar para a palavra, onde eu não vou mais depender de qualquer outra coisa, a não ser o próprio dom, o Espírito que foi entregue por Jesus. Eu necessito do outro, mas eu não vou depender daquela pessoa. Minha dependência não está no ser humano, no pastor Paulo, entende? Sim, sim. Sem sombra de dúvida, a maior autoridade sobre a igreja é tanto a palavra escrita e inspirada, quanto a palavra encarnada, sim, que é Cristo Jesus. Sim. Certo? Mas se tratando de instituição, seria loucura e um desgaste muito grande você querer mudar algo que você não tem autoridade para isso. Sim. Você não tem autoridade para isso. Sim. Seria uma loucura, como eu disse, um desgaste que não cabe, não precisa, a nós, não cabe a nós. Cabe então, você não sai da igreja de Cristo. Você só sai debaixo, talvez, de uma liderança, sabe? Isso. E serve a outro lugar. Isso. É introduzido a um lugar que você entende, então, que ali é uma igreja saudável, é um lugar saudável para congregar. Isso. Tá certo? Isso volta lá no início do que você explicou, o que é a igreja, né? Assim, como nasce uma igreja, o que configura uma igreja, né? Então, não é... Nessa visão. Não é o prédio em si, a estrutura, enfim, é uma estrutura maior, invisível, que é a igreja de Cristo. Exatamente. Voltando, né, o que a gente começou a construir é isso. A igreja, ela é esse povo reunido pelo Espírito, né, para estar debaixo de comunhão, edificação mútua, com o objetivo de crescer e ser transformado. É processual, né? Uma transformação que se dá, então, no dia a dia, por meio da pedagogia de Deus, que é o congregar, a leitura da palavra, o estudo, as orações, a partir do pão, sabe?
E não só, né? Não só. Deus não está também, Mayara, preso a essa estrutura religiosa, né? A esses elementos que diz respeito à religião. Não. O mundo, a criação é de Deus. A terra, ela é toda de Deus, né? Kuyper vai dizer, um neocalvinista vai dizer que não há na terra 1 centímetro quadrado que Cristo não clame, é meu. Entende? Em Efésios vai dizer isso, que todas as coisas estão convergindo em Cristo, para a glória de Deus. Então Deus não está redimindo a nossa alma, Deus não está ganhando a nossa alma para a gente ir para o céu, enfim, e ficar lá em cima das nuvens, e dizendo aleluia, glória a Deus. Não, não. Deus está, na verdade, redimindo toda a terra, sabe? Tanto a igreja, né, preparada para si, mas também toda a criação está convergindo, toda a terra e céus, na verdade, estão convergindo para Cristo. A gente tende a talvez olhar aqui, né, e pensar que talvez igreja ou enfim, o ser cristão é isso aqui, mas na verdade a história é muito maior, não é sobre mim, sobre você, sobre ele, é uma história, a história de Deus, ela é muito maior. A gente é que entra nessa história, né, sendo cristão. Exatamente. Agraciada. A Carla entrou num tema muito bom. A história, ela é de Deus, não é nossa. Não tem a ver com o nosso chamado. Não tem a ver... Qual que é o meu chamado? Sabe? Não tem a ver com o nosso poder de atuação no corpo de Deus. Sabe? Não tem a ver com isso. Ele é o autor maior. Na verdade, tudo que Deus faz para a sua própria glória. Entende? E vai redundar nisso. Se você entender o Evangelho, entende como o Evangelho é abrangente? Não pode ser simplista, não pode ser de forma resumida. Jesus te ama. Você não pode evangelizar as pessoas. Jesus te ama, sabe? Glória a Deus, você se mostra crente quando você aumenta o seu louvor na sua casa, o vizinho ouve. Não, isso não faz sentido, não faz sentido. Você dá testemunho quando você serve seu vizinho. Você dá testemunho quando você tem empatia com as pessoas. Você dá testemunho de Cristo, sabe? Quando você torna coparticipante de sua própria natureza, que é ser manso e humilde. Quando você entende, né, que a sua vida foi criada por Deus, para a glória de Deus, e a vida, embora seja você que esteja vivendo, mas a vida foi criada para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos, seja da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, deve dar glória a Deus. Então, isso abrange muito, né? Então, você tendo essa ótica do que é o Evangelho, isso deve afetar tudo que a gente pensa, sente, ouve, enfim. Então, em tudo a gente vê, né, a glória de Deus. E aproveitando, pastora, que a senhora está com a palavra, a senhora também que é mãe, né? Vocês, né, que são pais, da Júlia, de 6 anos, da Luísa, de 8 meses, né? Fala para nós como que é o papel de vocês como pais na educação dos filhos. Porque a gente acha que por ser pastor tem uma educaçãozinha um pouquinho diferente, né? Mas não, né? O peso e a responsabilidade eu acredito que seja igual, até o quanto pelo que a pastora falou. Que tudo, Deus está em tudo, né? Então, como que existe essa participação na educação dos seus filhos? Como que é também essa responsabilidade em casa? Falando do que nós falamos, que a responsabilidade de nós como cristãos, como pessoas, não está, né, na igreja, não está no pastor, e em casa com os filhos. Como que vocês conduzem isso? Eu acho que para começar é pensando sobre essa responsabilidade, né? Os nossos filhos, embora estejam sobre a nossa responsabilidade, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que eles foram criados por Deus e para a glória de Deus. E qual que é o nosso papel nisso, né? Pensando sobre educação. Quando você ouve a palavra educação, qual que é a primeira coisa que você pensa? Ensinamento. Ensinamento. Mas se a gente parar assim para analisar, a educação, ela não é a criança a partir de tal idade, ela tá numa idade escolar. Sim. Não. A partir do momento que ela nasce, quando a gente olha a palavra educar, né, ela é você ensinando a criança
como ela vai lidar com a vida, né? Você está preparando essa pessoa para lidar com a vida. Então, é essa a responsabilidade dos pais. Então, a gente não pode simplesmente terceirizar e achar que a criança, a partir de tal idade, está apta a aprender algo. Não. A partir do momento que ela nasce, você já está educando, você já está ensinando. Então, é responsabilidade dos pais, né? E aí, independe, depois de que nem a Júlia, hoje com 6 anos, independe da idade que a criança tem, se ela está numa idade escolar, e independe da modalidade de educação que a gente escolha para os nossos filhos, a responsabilidade ela recai sobre os pais, né? A Bíblia ela diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Então, pensando com essa ótica, né, cristã, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, sobre como os filhos vão lidar com a vida. E como que vocês hoje, como casal agora falando, vocês conseguem conciliar, né, a responsabilidade do grupo de estudo, do grupo de comunhão, a responsabilidade de pais, a responsabilidade que vocês têm também no dia a dia, nos trabalhos de vocês, e ainda ter que dar conta das ovelhas teimosas, igual eu de vez em quando. Como que é associar isso tudo junto ao mesmo tempo? Então, Mayara, veja bem, isso é uma questão que eu luto muito, por demais, tendo em vista a forma como a gente foi educado, a nossa mentalidade platônica, sabe, de fragmentação. A nossa mente é fragmentada, você acabou de dizer, tipo, cara, você tem uma vida profissional, você é pastor, você é pai, tem a relação conjugal e tal. Mas a verdade é que a gente é uma pessoa só, fazendo tudo ao mesmo tempo. A gente pastoreia ensinando nossos filhos. Eu trabalho pregando o evangelho. Entende? Então, nós somos inteiros. Sim. Não é agora você é pastor, agora você é pai. Não dá. E o final último de toda essa dinâmica de vida é anunciar o evangelho. É anunciar o evangelho. Porque, assim, os nossos filhos são desviados. Nasceram em pecado. A Júlia não é cristã. Espero que seja. Espero que, pelas misericórdias de Deus, Deus a encontre, ela confesse e enxergue a necessidade de um Salvador em sua vida. Então, tendo isso em vista, toda a nossa ação, tudo aquilo que a gente procura transferir para poder ensinar, é o Evangelho, é transmitir o Evangelho. Tendo isso em vista, né? Enxergando lá na frente. E é legal, esses dias ela mesma, a mãe dela estava tomando banho, e ela pegou e falou assim, papai, vamos brincar de significado. Ela mesma, né, elaborou a brincadeira. Ela falou, papai, eu falo coberta e você fala o significado disso. E ela foi falando as coisas que ela estava vendo ali, apontando. Coberta. Eu falei, tem um significado de nos aquecer, né? A luz, papai. A luz, ela tem um sentido de nos iluminar e tal. E aí eu já procuro na minha mente algo assim para poder, então, trazer para ela esse ensino, né? De anúncio, de anunciar o Evangelho, né? A boa notícia de Deus, de quem Deus é, de quem nós somos, enfim, para que Deus nos chamou. Então, tudo está incutido, no nosso ensino está incutido isso. E aí eu comecei a dizer para ela, então tá bom, Júlia, eu quero que você me fale o que significa papai. Papai é cuidado. E mamãe, cuidado. E Deus? Deus também é cuidado, papai. E a igreja? A igreja é importante, papai. A igreja é importante, sabe? Então, a gente procura trabalhar essas questões dentro de uma dinâmica que ela entenda. Esse é o nosso papel. Pastor, e nós estamos no mês dos namorados, né? O programa, por isso que a gente está fazendo com os casais. Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar especial aos casais que estão nos assistindo? Olha, se tudo que a gente faz envolve o anúncio, né, das boas novas, então procure saber biblicamente, né, o que significa o casamento, que é para onde, né, talvez os namorados estão caminhando para esse lugar de casamento. Procure saber
o real significado disso, porque a Bíblia, nós sendo cristãos, nós entendemos que a Bíblia ela é a receita perfeita. Ela é a receita perfeita. Então, tudo que nós fazemos pelos nossos achismos, sendo guiado pelos nossos prazeres, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento vai se colidir, vai ter choque, sabe? Então, o meu conselho é exatamente esse. É exatamente esse. Olhe para as Escrituras e veja o que a Bíblia fala a respeito. Né? Eu gostaria de aproveitar esse momento. Vem aqui, Firmino. Dar uma lembrancinha para o pastor entregar para a pastora, né, nesse período. E gostaria que o pastor, ambos falassem, né, alguma coisa especial aí neste momento. Sei que o pastor, né, não é muito disposição a esse sentido, mas eu acho que o momento é oportuno. Gostaria de ver isso ao vivo aqui. Esse conselho que eu acabei de dar nessa instrução não é teórica, né? A gente viveu isso, né, Carlinhos? A gente se conheceu dentro da instituição, né, de uma família cristã, e a gente namorou por 2 anos sem se beijar, construindo então amizade, afinidade, olhando para o futuro, as coisas em comuns que nós tínhamos, o compartilhar da nossa fé, né? E esse foi o caminho que a gente tomou, né? Se sujeitar ao Senhor e poder então agradá-lo, porque a gente entendeu o que a gente recebeu dele, né? Que o Evangelho é isso, é algo que já está tudo feito. Então, porque está tudo feito, só resulta em adoração, louvor e entrega em sacrifício. Eu não concluí a minha mensagem, o que eu tinha para falar, é muito abrangente. Fala pra mim tá agora. Bom? Então, dito isto, cara, a Carla ela é um presente na minha vida. Se tem um lugar onde o Evangelho grita, é a vida dela, sabe? Ela é uma pessoa extremamente paciente, compreensiva, amiga, né? Amante, enfim. Então, compartilhar a vida com você, Carlinha, é sensacional. Merece um beijinho, merece presente um selinho. de Deus. Merece um selinho ou não? É isso que o Paulo César falou, é verdade, né? Porque a Carla, de fato, ela é uma amiga, ela que me apresentou Jesus, ela é uma pessoa responsável. Quando eu falo que, de fato, eu tenho uma amiga que conhece todas as minhas qualidades, os meus defeitos, eis aqui a pessoa. E eu fico muito honrada mesmo de poder ter vocês. A gente está caminhando até hoje, ainda mesmo que não haja uma entrega pela qual eu tenho a condição de entregar, né? Falando agora no pastoreio, eu choro, né? Porque, de fato, quando eles falam aqui, é um evangelho verdadeiro, onde não existe um apontamento, mas existe um direcionamento, né? Nunca foi exaltando o meu pecado, mas sempre foi glorificando ao Senhor, entendeu? E isso em amor. Então, eu falo que é isso que me sustenta a vocês. Então, quando as pessoas falam, é por conta da amizade. Não, a amizade é uma consequência. Mas eu acho que é esse cuidado, é essa boa notícia, é esse evangelho que ainda me prende a suportar você, entendeu? A amar você. É recíproco. A amar minha amiga Carla, né? Porque a Carla a gente fala que ela é mais acolhedora e o Paulinho é mais turrão, mas é perfil. Mas tudo isso, o que nos fortalece é o amor de Jesus. E eu acho muito bonita essa nossa amizade, ambos são padrinhos de casamentos, né, do outro, ambos falam que não gostam, porque essa é a verdadeira amizade, onde a gente tem a liberdade de se abrir, de se vespir, mas a gente vai nunca olhar para nós, a gente vai conseguir receber isso olhando para Jesus. Mesmo que seja difícil, a gente vai fazer isso sempre olhando para Jesus. E agora eu quero fazer um ping-pong com vocês para encerrar. Eu vou fazer uma pergunta e vocês respondem com uma palavra, tá? Pode ser iguais ou diferente. Como vocês se conheceram? É rápido, filho. É um ping-pong.
Acho que a primeira vista foi na aula de batismo, né? Que a gente se viu ali e por congregar no mesmo lugar, rolou amizade. O que você mais admira na Carla? O que eu mais admiro na Carlinha, palavra. a simplicidade. O que você mais admira nele? Verdade e coragem. Qual a maior qualidade dele? Ele é muito dedicado. Qual que é a maior qualidade dela? Nossa, uma só, cara. É, uma só. A Carla, ela é totalmente amorosa, compassiva, humilde, amiga, Como vocês querem estar daqui 10 anos? mais perto de Jesus. Glória a Deus. O que é família para vocês? Poxa, o que a família é pra gente? Nossa, que difícil, né? Assim, de Poderia uma falar, palavra né? só. Ela é tanto uma missão quanto um deleite, Missão, assim. missão. Complete a frase, onde já se viu um relacionamento sem? Jesus. Sem Jesus. Sem Jesus. Ó, obrigada mais uma vez por este momento de mesa, de comunhão, né? Onde a gente pôde aprender e compartilhar. Espero que vocês voltem mais vezes aqui. Obrigada mais uma vez. Querem deixar alguma mensagem? O pessoal seguir, falar assim, outra coisa, o pessoal seguir, falar, eu quero comunhar estudar com vocês, caminhar com vocês, isso é uma coisa aberta, uma coisa fechada, como que o pessoal pode fazer, além do Instagram de vocês? Mas Então, isso é uma coisa aberta ou é uma coisa restrita? Ela é Às vezes- restrita. às vezes quem vai ver, né, vai querer entrar. Então, galera, como é restrito, chama o pastor lá no Instagram dele, no privado. exatamente, é restrito por ser uma igreja caseira, né? Reside em nossa casa, então a gente não pode estar aberta publicamente, até por prudência e Cuidado, zelo guardar, mesmo, né? sim, Zelo sim. pela nossa família, enfim, pela nossa segurança. Então, o caminho seria a gente bater um papo, Sim, conversar, sim. né? Talvez marcar um tempo de mesa mesmo, conversar e a gente criar um acesso para isso. Sim. Então, eles estão abertos. O link vai estar aqui do pastor e da pastora. Quero agradecer você que esteve conosco e até o próximo programa, gente. Tchau, até mais, viu? Tchau, tchau.